hoje, o Direto de Brasília destaca a polêmica sobre o aumento do IOF. O governo federal vai enviar propostas ao Congresso Nacional para compensar o aumento do imposto. Olha, nesta terça-feira, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu entrevista coletiva e falou sobre esse e outros assuntos. Vamos agora ao vivo com a repórter Marília Ribeiro, que traz todas as informações. Boa noite, Marília. Foi um dia movimentado hoje, né? Bastante movimentado, viu, Marcele? Boa noite para você, a todos que estão na nossa companhia nessa terça-feira. Brasília não para, né? Hoje foi mais um dia daqueles. Lembra que ontem eu falei que não iria ter movimentação dentro do Congresso Nacional por conta da cúpula do BRICS que está acontecendo, o fórum do BRICS que está acontecendo lá, mas disse que os bastidores eles iriam continuar funcionando. E foi justamente isso que aconteceu aqui em Brasília. Mas logo cedo, Marcele, a gente foi surpreendida aí com a coletiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No começo desse ano, ele fez uma coletiva mais ou menos assim, parecida com a que aconteceu hoje. E hoje ele falou de diversos assuntos, até mesmo aqueles mais espinhosos, aquele que mexe com a popularidade do governo, que anda em baixa. Ele falou a respeito dos descontos indevidos nas folhas de pagamento dos aposentados e de pensionistas do INSS. Ele falou sobre o decreto que foi feito pela equipe econômica, colocando aí o aumento do IOF. E ele também falou a respeito de medidas, né, dessa viagem que ele vai fazer, falou também a respeito de programas que devem ser lançados futuramente. Nós estávamos aqui, acompanhamos essa coletiva aí, que teve uma duração bastante de cerca de 1 hora, onde ele falou a respeito de tudo. Ele não fugiu de nenhuma pergunta, ao todo foram 8 perguntas feitas por jornalistas que cobrem diariamente o Palácio do Planalto. Ele falou também sobre reforma ministerial. Como eu disse, estávamos acompanhando, preparamos uma reportagem com os principais pontos dessa entrevista coletiva do presidente Lula e nós vamos assistir agora. Você fez 2 perguntas que você sabe que eu não vou responder. Foi a resposta do presidente Lula ao ser questionado sobre a possibilidade de tirar o ministro Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência e colocar o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. A troca vem sendo falada nos bastidores do Palácio do Planalto há pelo menos 3 meses. E sobre estar satisfeito com a atuação de Márcio Macedo, ele generalizou. Veja, eu estou satisfeito com o trabalho de todo mundo. Todo mundo que está aqui foi escolhido por mim. Então, eu estou satisfeito. Na hora que eu não estiver satisfeito, eu troco. O assunto foi abordado durante uma entrevista coletiva do presidente nesta terça-feira. Ele, que embarca ainda essa noite para a França, começou a entrevista falando que tudo o que planejou para o governo está sendo executado. Citou medidas como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês, que está sendo discutida no Congresso Nacional, e programas que pretende lançar, como o crédito para a reforma de moradias. Mas a expectativa maior era para ouvir o presidente da República falar sobre assuntos que vêm gerando desgaste no governo federal, como, por exemplo, o aumento do imposto em operações financeiras, o IOF. Ele não fugiu do assunto, mas minimizou a medida e deu apoio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Para o presidente, foi uma tentativa de melhorar o problema fiscal que não foi discutido na reforma que deveria e que não deu certo. O Ministério da Fazenda está tentando fazer um reparo que foi um acontecimento do não cumprimento de uma decisão da Suprema Corte pelos companheiros senadores, que quando aprovaram a exoneração, sabiam que tinha uma decisão da Suprema Corte que era obrigado a haver a compensação e ficar de apresentar a compensação. O Haddad, no afã de dar uma resposta logo à sociedade, apresentou uma proposta que ele elaborou na Fazenda. Ora, se houve uma reação de que tem outras possibilidades, nós estamos discutindo essas outras possibilidades. Estamos discutindo com o Senado, com a Câmara. Eu sou favorável que antes da gente mandar qualquer medida para o Congresso Nacional, é importante que vocês saibam, eu sou favorável que não tem segredo. Ele também falou sobre a fraude identificada no INSS,
colocou a responsabilidade dos descontos feitos pelas associações aos beneficiários na flexibilização das regras para essas entidades associativas feitas no governo anterior. Houve um erro, porque houve um afrouxamento no governo passado das regras. A nossa preocupação, além de permitir que as instituições que têm que fiscalizar, fiscalizem, é permitir que o governo comece a tratar de ver o pagamento mais rápido possível das pessoas que foram lesadas. É por isso que nós estamos exigindo a prestação, sabe, de conta das entidades e estamos atendendo as pessoas que estão, sabe, pela internet comunicando ao governo que não assinaram. Marcele, aí terminou a coletiva, vamos almoçar. Negativo, viu? Depois disso, o presidente Lula ofereceu um almoço para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Também teve a participação aí do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Senado Federal, Davi Alcolumbre. E também tivemos a participação de Gleisi Hoffmann, que é ministra de Relações Institucionais, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e de líderes partidários. E o assunto foi o aumento do IOF. Isso porque o Congresso Nacional vem reagindo a respeito desse aumento desde que foi anunciado pelo governo federal. Aí já há cerca de 2 semanas houve esse anúncio. Primeiro teve o recuo e agora o Congresso Nacional entrou e quer fazer um decreto legislativo para poder sustar os efeitos desse decreto. Mas o governo federal também vem trabalhando para que isso não aconteça. E o que ficou definido nessa reunião? Por enquanto nada. Apenas que vai ter uma reunião no domingo com líderes partidários, onde o governo federal, por meio da equipe econômica, através de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, vai apresentar aí essas medidas. Pode vir como uma medida provisória, um projeto de lei que vai ser analisado pelo Congresso Nacional a respeito desse aumento do IOF. Durante essa semana, as discussões a respeito desse tema vão continuar. Mesmo sem o presidente Lula, que embarca, na verdade já embarcou para a França, onde ele vai ficar aí até o dia 9 de junho. E aí, quando ele retornar, é o que a gente espera, né, que todo esse assunto a respeito do IOF tenha sido resolvido. Mas fato é que no domingo o ministro Fernando Haddad se reúne com líderes partidários para dar continuidade a essas negociações. O presidente da Câmara e os parlamentares, eles vêm pressionando se caso essas medidas não forem apresentadas e não forem satisfeitas para eles vão fazer aí um decreto, vai fazer uma medida para poder sustar totalmente esses efeitos do aumento do IOF que foi anunciado pelo governo federal. Marcele, essa aí é mais uma queda de braço que o governo federal vem enfrentando com o Congresso Nacional. Eles se mostram aí dispostos a dialogar para poder resolver todas essas questões. A gente fica aqui em Brasília acompanhando e trabalhando muito para poder levar todas as informações para toda a população sergipana. E eu volto com você, Marcele. Obrigada, Marília. Acompanhando e torcendo para que isso seja resolvido o mais rápido possível.